Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Vinícius, Portfólio Vinícius, com mais uma live aqui no ar. E hoje, né, com uma live com um tema que é literatura, um tema recorrente aqui no canal, já trouxe aqui vários escritores, né, poetas, enfim. E, né, voltando um escritor que já fez uma live aqui com a gente já, que é o professor, escritor, biólogo e outras coisas, o Lincoln Amaral. Lincoln Amaral, que tem como tema aqui da live justamente o seu novo livro, né, que tem um título bastante instigante aqui para a gente poder comentar, que é Multiculturalismo entre lugares, hibridismos na obra de Moacir Scliar, né? E o Lincoln, que é biólogo, né, de formação, é professor do Instituto Federal de São João do Boa Vista, né, de São Paulo, São João do Boa Vista, campus, mas também é autor de literatura, é escritor. Ele também é autor dos livros Mímica, peraí que agora minha vista, eu tentei, mas assim, sabe como é que é a idade, né? Agora tem que botar aqui a lente de aumento. Na minha última live eu não consegui ler, eu paguei mico, e o óculos estava longe, enfim. Mímica no Aquário Predileto, Trilogia Amazônica e também Maracatu Circuncidado. Esses 3 livros aqui de literatura. Bom, vamos aqui já começar o nosso bate-papo com o professor Lincoln. E aí, Lincoln, boa tarde, como é que você está, meu amigo? Você está bem? Vinícius, muito bem, ótimo falar com você novamente. Sempre é um prazer aqui a gente vir no portfólio do Vinícius, né? Que é um lugar que ilumina a nossa região, sempre de cultura, sempre com novidades, com papos bacanas, trazendo gente muito bacana para falar com a gente. De novo, uma grata satisfação, Vinícius, estar aqui com você. Eu que agradeço, Lincoln. Obrigado pelas palavras. A gente tenta. Pena que a gente tem que ficar sempre. O meu portfólio aqui sempre é com meus trabalhos que eu tenho, né? Fora também, porque ficar só na internet é muito difícil. Enfim, a gente vai tentando aqui fazer o melhor. Professor, é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui do tema da nossa live. Depois a gente vai falar um pouquinho de você, dos seus livros, assim, que é inevitável, né? Você é uma pessoa assim que tem um papo bastante agradável, uma coisa puxa a outra e vai assim, o papo fica uma delícia. Mas assim, o autor aqui, o escritor Moacir Scliar, ele tem uma vida que eu noto que há uma semelhança com a sua vida. Eu estou aqui até me adiantando, né? Até pela área de formação. O Moacir Scliar, ele era médico de formação, o médico que foi padre de literatura. E você é um biólogo de formação. Depois eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa enquanto biólogo, de comparar aqui. E explica pra gente, esse seu interesse no Moacir Scliar foi um interesse um tanto pessoal, por você ter uma vida um tanto parecida com a dele, você é da área das biológicas, da área de ciências, né? E um cientista, né? E de repente se aventura no campo da literatura. Há uma semelhança sua com o Moacir Scliar? Então, Vinícius, são caminhos que às vezes se cruzam, né? Em princípio, não havia uma interlocução dessa maneira, mas a vida é muito estranha muitas vezes. Na verdade, o curso da minha vida, sou biólogo de formação, mas, enfim, a vida me levou para o FEFELESH da USP, eu acabei indo para lá, acabei fazendo doutorado lá na área de estudos culturais, e, na verdade, eu estava interessado, dentro dessa seara dos estudos culturais, em estudar literatura judaica. E havia uma gama de autores judaicos para estudar, né? E o Moacir Scliar era um autor meio óbvio, porque era um autor de origem judaico-brasileira, tal. E eu comecei a ler os livros deles. Eu não vou te negar que essa formação híbrida do autor, o fato de ele ser um médico, ele tem uma veia, uma sensibilidade para as ciências naturais que me seduziu totalmente. Então, assim, quando eu lia e via a questão das metáforas que ele fazia em relação ao mundo natural, sabe? Essas questões me seduziram muito, me pegaram na veia, viu, Vinícius, na verdade. Então, assim, eu lia e eu via a sensibilidade, metáforas que ele usava em relação à origem da vida, em relação à água, que ele trazia para a subjetividade humana. Foi algo que me capturou, com certeza, devido exatamente à minha formação. Obviamente que eu sou uma pessoa que não tem uma formação literária de origem, né? Eu tive que correr muito atrás em relação a isso. E essa questão da formação, a dupla face do autor, né? A dupla face de uma vida voltada para essa sensibilidade enfim, da visão da natureza, tentando trazer essa questão de uma visão natural, né? Com a subjetividade artística literária, foi algo que, de fato, com certeza, ou seja, veio bater com aquilo que eu trazia também. Então, acabou
acabou tendo, com certeza, aí uma empatia, viu, Vinícius, com o autor. Maravilha, legal. Seguinte, o Assis Clear, né? Ele é um autor que ele é gaúcho, quer dizer, claro que é gaúcho de nascimento, ele é gaúcho. E é legal porque ele, né, ele localizava muito esse Rio Grande do Sul, nós do Brasil, né? Nós do Brasil, isso é ótimo, porque o Rio Grande do Sul não é no Brasil, né? Nós aqui na região. Mas acho que a piada tem seu sentido, né? A ironia tem a sua. O ato falho tem a sua explicação. Eu conheço um gaúcho que eu falo que o gaúcho não é nem argentino, nem brasileiro, nem uruguai, ele é gaúcho, ele é uma outra categoria. É claro que tem um pouco de brincadeira, mas assim. E a gente costuma olhar para o Rio Grande do Sul, a gente que é aqui do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Meio que como se fosse uma periferia do Brasil, sabe assim, uma região distante. O sul do Brasil é uma região assim exótica na cabeça do paulista e do carioca. Região onde você imagina, quando você fala do Rio Grande do Sul para um paulista, para um carioca um tanto desavisado, né? Ele olha para o Rio Grande do Sul como se fosse cheio de gaúcho, usando bombacha, tomando chimarrão, fazendo churrasco, enfim. É aquela imagem do Rio Grande do Sul, da Feira Gaúcha da CTG, né? Que é uma imagem um pouco pitoresca. E é engraçado que você ouvindo o gaúcho, né? Ele coloca o Rio Grande do Sul no centro do mundo. É engraçado isso. Eles são o centro. E eles se veem muito como cosmopolitas, né? E no jeito que falam. E eu concordo com essa contradição de visões, assim, porque se a gente avaliar friamente, Rio Grande do Sul, estado, Porto Alegre, capital, está do lado, pertíssimo de dois centros urbanos muito cosmopolitas, que é Buenos Aires e que é Montevidéu, não é? E Porto Alegre está muito mais perto desses dois centros do que do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Então eu noto que a literatura gaúcha, o autor gaúcho, ele desperta ele tem essa visão um pouco diferenciada do que seria uma literatura que se produz aqui na região do Sudeste, vamos dizer assim, tá? Por acaso você acha também essa questão dele ser um autor gaúcho, isso marca muito a sua literatura, ou isso, na verdade, é até mesmo uma literatura mais universal? Eu acho muito, muito marcante. Muito marcante, e eu acho que isso está na esteira das ambiguidades, entende? Das ambiguidades, o que enriquece ainda mais essa questão da multiculturalidade. Quer dizer, se você pegar o contexto ainda mais, se nós pegarmos Porto Alegre naquele período do século XX, e nós temos que entender que ele foi criado num bairro étnico, quer dizer, um bairro judaico, onde, na verdade, aquele bairro judaico, no contexto da primeira metade do século XX, ele era um bairro como se fosse uma pequena aldeia do leste europeu, onde se falava, Vinícius, o Yiddish, onde se falava assim, um dialeto que era um dialeto praticamente judaico, onde se mantinham tradições praticamente medievais de uma sociedade que havia se formado há séculos e que se mantinham tradições, eu diria até mais radicalizada em relação à própria sociedade gaúcha. Então, esse autor, ele traz no seu bojo, na sua formação, uma cultura muito rica, uma cultura que primeiro foi transmitida na oralidade por milênios, né? Se você pegar a cultura judaica, é uma cultura milenar que passou por um período de resistência histórica incrível, né? Sempre ameaçada por uma série de questões aí raciais, por uma série de questões culturais. Eu estou colocando tudo isso não para fugir da tua pergunta, mas para dizer que além dessa questão da regionalidade gaúcha, que é muito forte culturalmente, você ainda tem, no caso do Scliar, essa questão muito forte da cultura judaica. Então isso é potencializado nele. Eu diria, para além até disso que você colocou, você é uma pessoa que sempre enriquece muito qualquer fala da gente, porque você tem essa visão histórica que enriquece muito. A gente tem também, eu diria, para além disso, a questão política. A gente tem a República da Platina, do Gaúcha, onde o Rio Grande do Sul ele coloca uma questão da independência do país, né? Onde ele coloca uma questão da independência, inclusive, ele coloca uma questão, assim, politicamente, de independência do Brasil. Eu acho que ele vai além até da questão cultural, né? Historicamente, o povo gaúcho é um povo
assim, que tem uma independência de pensamento. E eu acho que culturalmente eu conheço pouco da cultura gaúcha, eu não sou especialista, eu conheço um pequeno filão, apenas humildemente literário, de um autor, mas o pouco que eu estudei, eu entendo que essas influências ali regionais que você colocou, ali da Argentina, do Uruguai, eles diferenciam a cultura gaúcha fortemente. E lembrando que tem um outro aspecto que eu acho sociológico muito interessante. Você não tem um povo gaúcho autóctone, você não tem um povo gaúcho ali, indígena, muito claro, localizado naquela região. É uma região que sempre foi caracterizada por invasões, né? É uma região que sempre foi caracterizada ali por muita circulação cultural, multicultural. E talvez, eu não sei se você me ajuda a pensar, você é uma pessoa muito eclética, que ajuda muita gente, tem muita informação, mas ali sempre houve, de fato, uma liberdade de pensamento, algo talvez um pouco menos hegemônico do que aqui no Sul. Talvez o pensamento cultural no Sul tenha sido mais hegemônico, mais homogêneo, talvez, entende? Então ali você tem, incrivelmente, apesar de você ter uma contradição, você tem um multiculturalismo muito grande ali. E por outro lado, o Vinícius, uma coisa que me deixa pensando, você tem um regionalismo muito forte no Sul, um regionalismo cultural. Em todas as expressões, pode ver, musical, literária, os movimentos artísticos, o regionalismo gaúcho é um negócio fortíssimo, inclusive literário. Se você pegar na música, por exemplo, eles cultuam as danças, eles cultuam assim, as manifestações culturais gaúchas, elas têm uma raiz assim fortíssima, expressão fortíssima, e que se diferencia de todas as regiões do Brasil, né? Eu acho que é uma expressão muito típica. Você não vê dessa forma também? Sim, eu nunca fui ao Rio Grande do Sul, engraçado, mas eu tenho. O meu padrasto é gaúcho, né? O marido da minha mãe. Uhum. Mas ele é um gaúcho, assim, que. Quer dizer, não existe gaúcho padrão, né? Mas assim, ele é um gaúcho que já rodou muito o Brasil. Se bem que os gaúchos também rodam muito o Brasil. Engraçado, tem muito gaúcho fora do Rio Grande do Sul. É impressionante isso. Morou no Nordeste, morou em Manaus, mora em São Paulo faz muito tempo. Mas, assim, eu noto que eles têm um regionalismo muito forte, tanto os conservadores, tanto para ser conservador, como para ser progressista. Sim, sim. É engraçado isso, porque, por exemplo, eu me lembro assim, vou só fazer um comentário, o assunto vai ser sobre isso, vou te falar rapidinho. Eu já vi muita gente falando o seguinte, não, porque no Sul o pessoal é conservador, no Sul o pessoal volta na direita. Eu falo, não, o Rio Grande do Sul sempre teve uma esquerda muito forte. Inclusive quadros muito fortes da esquerda brasileira são do Rio Grande do Sul. A começar, você tem ali, começa com o Leonel Brizola, né? E você pode localizar na esquerda também. Também, João Goulart, dependendo do contexto, né? É engraçado que você tem assim, presidentes militares da ditadura que eram gaúchos e você tem o João Goulart que era gaúcho e sofreu o golpe. E a própria Dilma Rousseff, ela é mineira, mas ela fez sua carreira política no Rio Grande do Sul. Né? Ela, quando, depois da ditadura, ela acabou atuando lá. Eu acho que isso marca, sim, né? E acaba marcando a literatura. Só que é engraçado que é o seguinte, eu não acho o gaúcho, ao contrário do que se imagina, provinciano. Não sei se você me entende. Eu também sinto isso com vocês, Clear. E também na literatura gaúcha, assim, que eu estou falando aqui do mais famoso, que é o Veríssimo, né? O Veríssimo e seu pai é um pouco diferente, mas você vê que é uma literatura bastante aberta, né? E eu acho bastante instigante isso, e você falou muito bem isso, né, em relação à questão do Moacir Scliar, porque ao mesmo tempo que ele marca o seu regionalismo em alguma coisa, por ele fato dele ser judeu, de ter essa questão do Yiddish, de o Rio Grande do Sul ter sido também um estado que recebeu muitos imigrantes, né? Não só alemães, tem aquela ideia idiota de que achar que só tem alemão, não, tem italianos, portugueses, uma grande quantidade. O que eu noto, o quanto que há eu acho que o gaúcho ele é muito mais português nos seus costumes do que o paulista em muita coisa. Pelotas é uma cidade, uma colônia gigantesca de uma colônia portuguesa imensa em Pelotas. E isso, né, torna o estado ainda mais assim curioso, né, de ser muito cosmopolita, na verdade, né? E uma outra coisa que eu queria falar é que, assim, você está falando da literatura, lá tem festival de música gaúcha,
tem Festival de Poesia Gaúcha, Festival de Literatura Gaúcha, Festival de Cinema Gaúcho, Gramado, que tem, obviamente, cinema do Brasil inteiro, mas assim, a grande marca é o cinema gaúcho, né? Inclusive com atores assim que atuam muito mais lá do que fora do Brasil. Você vê os filmes, né? Gaúchos são assim, todo mundo é gaúcho, do cameraman até o ator principal. É curioso isso. Mas assim, não sei se eu consegui aqui comentar o que você estava querendo ouvir. Perfeitamente. Eu ainda vou acabar um pouquinho longe. Seguinte, eu acho que o título, né, que eu fiquei curioso, assim, que eu acho legal o seguinte, vou até voltar aqui de novo. Quando a gente faz um título de uma tese, né, sempre é um título que nós somos obrigados a compor assim, uma série de debates e tudo mais. Aí você coloca aqui a questão do multiculturalismo, entre lugares e hibridismos, tá bom? Eu acho que a questão do multiculturalismo e hibridismos a gente até já está pincelando um pouquinho. Mas como é que se define para a gente, até pegando esse gancho da literatura do Moacir Scliar, que tem um traço do realismo fantástico também, que é inevitável, como é que você traça essa questão dos entre-lugares, até pegando a formação dele, de ser uma pessoa assim, que era da área de medicina e que cai na área da literatura, enfim, e um brasileiro de origem judaica que também, né, gaúcho, que na verdade abarca toda aqui também a literatura brasileira como um todo. O hibridismo se refere mais ao plano literário, narrativo. Quer dizer, o hibridismo é o seguinte, são alguns planos narrativos que ele usa com maestria para fazer, eu vou dizer, por exemplo, fronteiras, aonde caem as máscaras e os rótulos, entende? Por exemplo, fronteira entre sanidade e loucura. Isso é maravilhoso, no plano artístico. Então, eu vou te dar um exemplo. Existe um personagem dele, que é um personagem cujo enredo é um enredo político. Um dos livros que eu analiso, entende? Então, o cara, ele propõe um sistema de governo que é um misto sionista-comunista. Ele é um cara... Todos esses personagens, se você me permite, o Vinícius, bem rápido, não quero me estender muito no enredo, mas só para te dar uma ideia. Fica à vontade, fica à vontade. Todos os personagens dos livros que eu analisei, que foram 4, são imigrantes judeus que vieram ao Brasil. E eles são, assim, personagens totalmente anfíbios culturais, a gente poderia chamar. Pessoas que chegaram ao Brasil, que não se sentem brasileiros, não se adaptam ao Brasil, que trazem uma pertença cultural estranha ao Brasil, entende? E, assim, que tem uma negociação cultural muito difícil no Brasil. E, exatamente, eu acho que o grande projeto do autor é desmistificar essa questão dessa cultura hegemônica que a gente tem no Brasil. Entende? Por quê? É aquela velha história. É aquele mito de que existe no Brasil uma cultura hegemônica. Aquela velha história, que, no fundo, é a cultura da elite, que é a cultura que nos vende de uma cultura da raça branca, né, do homem bem letrado, do homem bem nutrido, masculina, entende? Como se o nosso país, tão diverso, tão multicolorido, né, constituído por tantas pertenças, por tantas identidades, pudesse conter uma cultura única. Então, eu acho que esses autores, eles descortinam, no fundo, na realidade, o que é a diversidade brasileira, a diversidade cultural, que, no fundo, é escondida da chamada cultura oficial. Eu acho que, no fundo, o pano de fundo, a discussão, que, por incrível que pareça, por mais óbvia que pareça, ela está escondida, ela é subterrânea. E a arte é uma forma de desnudar isso, de desvendar essa discussão subterrânea, inclusive na historiografia, eu acredito. Sabe? Se você pega a historiografia oficial, por incrível que pareça, apesar desses professores abnegados como Vinícius, como o professor Paulo Sotomayor, como essas pessoas importantes para a gente, né? Como essas pessoas imprescindíveis para a nossa sociedade, para a nossa formação das pessoas, você pega a historiografia oficial brasileira, o que tem lá escrito? Porque é o que está escrito, é a história dos vencedores mesmo, sempre. Quer dizer, eu acho que a arte é uma grande forma de mostrar a história, de fato, talvez, como ela tenha sido, um pouco mais próxima da realidade. E esse é o grande projeto. Enfim, são pessoas imigrantes que saíram de um contexto do antissemitismo europeu,
da miséria. E então essas fronteiras, entende? Essas fronteiras narrativas, no plano artístico, você cria uma situação subjetiva e nessa subjetividade você relativiza uma série de questões. Você relativiza, inclusive, a lógica do discurso político, entende? A suposta lógica. Porque, por exemplo, esse personagem que é o Mayer Ginsburg, ele tem um discurso tão radical socialista, só que ele é um cara que ele não consegue dialogar, ninguém o ouve, ele é um marginal, ele é um sujeito que fala consigo próprio, entende? Ele não tem margem para dar vez à sua subjetividade, ele é considerado como um louco, como um pirado. Então, assim, existem dois planos, ao meu ver, que eu discuti na minha tese, dois planos no projeto narrativo do Moacir Scliar. Ele trabalha com um plano que eu chamei de plano da memória judaica, em que esse plano da memória judaica ele trabalha com as utopias, que pode ser uma utopia política, que pode ser uma utopia, por exemplo, enfim, várias utopias que caem no plano da memória da cultura de um povo, entende? E o plano da chamada diáspora, isso na minha leitura do autor, entende? Na minha leitura, na minha humilde leitura. O que é a diáspora? É a vida real no Brasil. Então há uma contraposição entre o que eu chamo de utopia e distopia. Quer dizer, na realidade, o que esses personagens vivem no Brasil é uma distopia. Ou seja, é a vivência da chamada reificação da realidade, ou seja, tudo é transformado em coisa, em mercadoria. Essa realidade capitalista que nós vivemos, em que tudo vira mercadoria barata, entende? Em que as nossas lutas, os nossos sonhos, enfim, os nossos projetos, são vendidos por preço de banana, entende? E essas personagens, eles vão lutando, eles vão atingindo planos que são os planos narrativos, que é isso que eu quero dizer. Eu às vezes falo e me perco, viu, Vinícius? Se eu estiver me perdendo, você, por favor, Lincoln, você está viajando, você me avisa aí. Eu paro de falar, porque eu não, tá ótimo, vamos lá, me perco tá um pouco. Mas então é o seguinte, esses planos que eu estou falando de narração são esses planos que o autor, hibridismo, é quando você já não sabe mais se o cara está fazendo um discurso de loucura ou ele está ação. E aí o Moacir Scliar brinca muito com o surrealismo, que eu acho muito interessante, o fantástico, entende? E ele naturaliza o fantástico. É mais ou menos assim. Ele trata com a irrealidade do real. Enfim, a realidade é tão surreal, é mais ou menos o que acontece às vezes hoje. A realidade é tão surreal que às vezes o fantástico se torna real. Não sei se dá para entender, entende? Então, assim, o personagem começa a delirar, a ter delírios. E esses delírios potencializam o quê? Potencializam os absurdos que nós vivemos no nosso dia a dia. Muitas vezes ele fala mais alto do que um discurso lógico, sabe, Vinícius? Do que eu chegar aqui e começar a fazer uma análise crítica da realidade, porque ocorre isto. A arte tem a sua forma de dialogar, que é diferente de um discurso analítico. Entende? A arte tem a sua forma específica. A arte atinge as pessoas de outra maneira, ela atinge o subjetivo, ela atinge a sensibilidade. Então, o que nós tentamos trabalhar foi por aí. Esses hibridismos é exatamente o ponto que o autor chega, que não é nem preto nem branco, é o cinza do discurso, entende? É o cinza, é a metade. É aquela metade em que você, de fato, hibridiza as coisas. Você já não sabe mais o que é brasileiro, o que é judeu. São coisas que estão na fronteira, entende? É isso que eu chamei de hibridismo. Meu trabalho tentou descobrir como que o autor faz essas negociações culturais entre o que é brasileiro, o que é estrangeiro, entre o que é chamado de, por exemplo, marginal e estabelecido. Por exemplo, tem uma personagem dele que é uma prostituta. Você quer maior entrelugar que esse? Quer dizer, até que ponto que a prostituta ela representa, por exemplo, aquilo que é legal ou ilegal? É uma grande discussão. Porque a prostituta nada mais é do que, na relação que nós temos hoje do estabelecido, alguém que é importantíssimo para manter até o status quo.
da sociedade que nós vivemos, entende? Então, assim, ele trabalha nessas zonas muito, assim, que eu chamei de entrelugar, onde a ficção dele questiona tudo e todos, entende? Tudo e todos está estabelecido. A gente pode dialogar mais. Então, assim, vamos conversando mais ao longo da conversa, senão eu não paro de falar, viu, Vinícius? Melhor eu parar por aqui, a gente vai conversando. Essa questão que você falou da prostituta é engraçado, porque eu estava tendo uma conversa com a Chiara sobre isso, né? Da questão da prostituição, e avaliando, inclusive, se era ético, né, um homem sair com uma prostituta. Tá me entendendo? Porque assim, por exemplo, vamos só avaliar aqui, me localizar. A prostituição vista como uma exploração sexual, né, em que a pessoa se encontra num papel de inferior, né? Aí expliquei a questão da lei, que você, por exemplo, o que é errado é você explorar a pessoa sexualmente. Mas a pessoa se explorar não seria um crime, isso na lei brasileira, né? A prostituição de si mesmo não é crime, mas a prostituição de alguém, se alguém lucra em cima da prostituição, estaria errado. A gente foi, na verdade, refletindo a respeito, né? E aí veio a questão de que veio esse debate de que, na verdade, o homem que procura serviços de uma prostituta, né, se ele estaria sendo correto na sua atitude, né, sem avaliar muito bem, sem tendo, assim, no caso, a empatia pela questão da moça que vamos falar assim, presta serviço. E na ocasião, que eu me lembrei do rapaz que eu conheço, que faz tempo já, não vi mais, que ele não era uma pessoa bonita, né? Não era uma pessoa atraente, e ele comentou, olha, eu saio com prostitutas, porque eu não tenho namorada. Eu nunca vou ter, eu acho, pelo menos por agora. E não me julguem, mas é assim, eu não consigo, eu não tenho como arrumar uma namorada, e eu preciso desse serviço, né? E aí, eu estou sendo errado no que eu estou fazendo? Ele teve essa discussão com a gente, isso nem estava... Aí, nisso, eu me lembrei, por exemplo, de um depoimento de uma garota de programa que falou o seguinte, olha, vocês acham que os nossos clientes são o quê? Em sua maioria, são só aqueles caras nojentos que querem o serviço e vão embora? Não, tem de tudo ali. Tem esse também. Tem homem que chega lá e chora, quer abraço, quer carinho. E a gente oferece isso. Ou seja, eles querem um apoio e a gente oferece naquele momento. E aí, quando veio essa conversa, eu falei, caramba, olha só a complexidade dessa profissão, que não é uma coisa tão óbvia assim. Ela é muito mais, e é muito antiga, né? E de fato é o entrelugar, né? De fato é algo a se refletir a respeito com uma profundidade que em cima disso você, assim, eu acho que talvez a Alemanha tenha feito melhor nesse sentido, de regulamentar a profissão, estabelecer pagamento de hora mínima por serviço prestado, né? E sindicalizando os profissionais do sexo, as e os profissionais do sexo, eles são sindicalizados, e foi uma forma de você proteger, porque, olha, há clientes, você não pode evitar, as pessoas procuram. Se as pessoas procuram, vamos regulamentar e proteger essa população, tanto aquele que paga pelo serviço, como aquele que oferece. E, né, fizeram, acho que, na minha opinião, quebraram uma série de preconceitos, e eu acho que talvez a experiência nefasta do nazismo na Alemanha ela foi horrível, mas como resultado, boa parte da população, digamos que já viu que vivia num ambiente de extrema intolerância e já começa, né, a incluir, né? Se me permite pode falar. Um comentário, eu acho assim, eu não tenho um julgamento moral sobre isso, eu não tenho um julgamento moral nem religioso, nem eu só entendo que essa é uma questão que põe em questão a moralidade exatamente hipócrita que nós vivemos na sociedade, entende? Então, existe toda uma normatização da questão do sexo, ao meu ver, que é uma normatização, entre aspas, entende? Uma certa moralidade que a prostituição questiona. A prostituição é uma pedra no sapato, muitas vezes, de algo instituído como o casamento, como a questão da suposta, entende? Ela mexe com o estabelecido. E é muito interessante, porque eu acho que a prostituição desnuda o quanto que a nossa sociedade é hipócrita. Assim, ao meu ver, entende?
Eu não julgo, eu não julgo a prostituta, eu não julgo o cliente. Quem sou eu para julgar, para dizer se está certo, se está errado? Entende? Eu não julgo ninguém. Eu só entendo que a prostituição, ela desnuda a hipocrisia social, entende, que nós vivemos. Por quê? Porque é o seguinte, é uma casa, é um banco de comércio do prazer, onde é permitido que os homens e as mulheres, não vamos esquecer das mulheres, tá? E mesmo quem não se entenda como homem, como mulher, de repente, mas é um banco de prazeres, como se for um açougue, entende? Aberto, que eu não estou julgando, só estou falando que é tal e qual, onde as pessoas podem se servir do seu bel prazer do momento, e essa regulação não é feita em outros meios sociais. Então, isso desnuda, no mínimo, a hipocrisia social. Então, eu acho que a prostituição é profundamente incômodo, entende? Portanto, é o que você falou, ela não é um crime, né? Ela não o que você falou que é crime é o rufianismo. É o indivíduo que atua como rufião. Ou seja, aquele que o cafetão, né? Mesma coisa. É o rufião, cafetão. É o nome do crime no Código Legal chama-se rufianismo. Aquele cara que ganha dinheiro é o chamado popularmente cafetão. Exatamente por isso. Agora, eu entendo isso, que são certos setores exatamente da sociedade que esse é o entre-lugar. Porque não é nem proibido nem é permitido, entende? É uma coisa que fica no meio. É igual o jogo do bicho. É igual assim, são situações que não são regulamentadas. Por que não são regulamentadas? Porque não é interessante nem proibir nem liberar. É bem por aí. Quer dizer, você não proíbe por quê? Porque, no fundo, a prostituição é um grande, cara, é um grande meio de você, de repente, manter as coisas como elas devem ficar, de certa forma. Entende? No fundo, eu acredito que seja assim. Sim. Então, eu acho que essas coisas não são discutidas, quer dizer, não há interesse das pessoas em discutir. E eu acho que esses autores, que a arte, o que a arte faz? Muito mais, igual eu estou te falando, muito mais do que ir para um discurso, sabe, analítico, que as pessoas estão cansadas, enfim. Eu acredito, assim, é importante ter um discurso político coerente, sem dúvida. Mas as pessoas estão um pouco cansadas e, às vezes, as pessoas precisam ser mexidas no seu interior, no seu emocional. Então, a arte pega essas coisas e mostra na flor da pele, assim, o sofrimento, a questão humana, a pele da prostituta, entende? A prostituta que tem filho, como é que ela lida com o filho dela, entende? A prostituta humana, como é que é a prostituta na fila de um supermercado? Como é que é a questão da prostituta que vai na sinagoga judia? Porque ela também quer ir na sinagoga. Como é que fica a prostituta que quer que o seu filho seja circuncidado também, entende? Como os outros judeus. Então, essas questões, entende? Humanas. Porque isso não é discutido em público. Isso não é discutido. Então, esses autores, esses artistas, eles trazem à tona a questão humana. Porque nem isso é colocado à tona. O que acontece? A sociedade, via de regra, marginaliza essas pessoas num ponto de torná-las invisíveis, entende? Não só não se fala do assunto. A tentativa é tornar essas pessoas invisíveis, como se elas não existissem. Então é mais ou menos assim. Elas podem ser usadas, tá? Se você tem desejos, homens do bem, mulheres do bem, vocês que trabalham, que produzem, vocês podem até usar as prostitutas, tá? Quando vocês tiverem necessidades, mas não falem delas, tudo bem? É como se elas fossem, assim, peças do prazer que devem ser utilizadas quando necessário, não é assim? Mas é como se elas não existissem, entende? Então, esse é o papel da arte. O papel da arte é mexer, trazer à tona, e falar, escuta, cara, existe, são pessoas que estão aqui. Então, assim, se você me permitir, uma outra parte do autor que ele pega, que é um entrelugar que eu acho maravilhoso, é este livro aqui, ó. Esse livro chama-se Cenas da Vida Minúscula. Eu recomendo, viu, Vinícius? Também estou recomendando para o seu público aí. Esse livro é maravilhoso, porque esse livro é totalmente surrealista. Para quem gosta de surrealismo, não sei se você gosta, Vinícius, de livros nessa linha. Gosto sim. Surrealismo. Uhum. Sim. Esse livro começa com um homem que tem 12 centímetros de comprimento.
Esse livro não tem nem. O cara não tem nem nome, ele chama-se Baixinho, o nome do personagem. Então é super simbólico, porque é a questão do tamanho. E aí você vai lendo, o cara, assim, ele vai convivendo com as pessoas gigantescas, entende? Ele vai formar uma colônia de homúnculos na Amazônia, e aí ele vai relembrando de um passado judaico. Ele vai reconstituir 5.000 anos de história judaica, e ele começa a conviver na Amazônia, vai para São Paulo, começa a conviver no Brasil. Eu entendo que esse livro é a maior metáfora que o Moacir Scliar faz de uma busca de uma identidade brasileira, que não é só uma busca de uma identidade judaica no Brasil. Eu diria que é uma busca de todo um país por identidade. Eu acho maravilhoso esse livro aqui. É assim, é mais ou menos o seguinte: o que é identidade brasileira? Eu acho que essa é uma grande discussão. Existe uma identidade brasileira, Vinícius? Você é um cara que pode falar muito melhor do que eu. O Brasil é um país que os brasileiros podem falar, nós temos uma identidade brasileira definida. Essa identidade está dada, tá? Nós, como brasileiros, como povo, eu coloco a camiseta da seleção brasileira. Eu tenho identidade brasileira, eu passo a ser brasileiro. Sendo eu descendente de japonês, de árabe, de judeu. Então ele brinca muito com isso, com a questão da identidade, com a busca de uma identidade. E que identidade que é essa? Né? Que identidade que é essa? Precisamos relembrar que no final do século XIX, com a abolição da escravatura, né, houve todo um projeto, o Vinícius sabe muito melhor do que eu, de embranquecimento da população brasileira, né, Vinícius? Nessa esteira da imigração que houve para o Brasil, eu prefiro o termo emigração, né? Houve todo um projeto eugênico, baseado na eugenia, né? Em que, na verdade, se tentava embranquecer o Brasil. Se tinha uma teoria eugênica de higienização da população brasileira. Se acreditava que era possível purificar o sangue, a raça. Se acreditava ainda no conceito de raça, coisa que a biologia destruiu, mas se acreditava que era possível purificar a raça brasileira. O ovo da serpente do nazismo ali, final do século XIX, começo do século XX, né? Daí que se deu essa grande ênfase para a imigração, não foi isso? Europeia, principalmente de origem, né, dos povos ali brancos e tal, europeus, germânicos. E aí o que acontece? Nesse contexto começou a vir, preferencialmente, né, esses povos. E os judeus estavam nesse contexto. Claro que dentro dessa política eugênica havia também uma hierarquia, né, de raças preferenciais. Dentro dessa ideia eugênica, que inclusive não era nem darwinista, ela tinha um ponto de vista lamarquista, um conceito de raça lamarquiano, que inclusive haveria influências ambientais para determinar uma raça ideal e tal. Era tão atrasada do ponto de vista científico que não se baseava nem no darwinismo social. Ele se baseava no lamarquismo social, entende? Então, o que acontece? Tudo isso vem nesse bojo, óbvio que o Moacir Scliar não discute essa questão científica, mas tudo isso vem num contexto seguinte: qual é a cara do Brasil? Qual é a cara dessa discussão? Qual é essa identidade? O que resulta dessas negociações culturais? O que é essa mestiçagem? Né? Qual é o resultado dessa mestiçagem? Porque, ao final e ao cabo, poxa vida, a gente liga um rádio, a gente liga uma televisão. Existe, parece que, uma cultura única aqui, hegemônica. Eu vejo meus alunos, nós fizemos uma live, Vinícius, há pouco tempo, você nos deu a grata honra de participar, que foi na Semana da Consciência Negra, com a expressão lá do maracatu, com a expressão da capoeira. O interesse que os nossos alunos do Instituto Federal tiveram por aquela live, de ver uma expressão cultural popular que nunca aparece, cara. Por que não aparece?
É uma cultura brasileira, popular, é tão rica, tem tantas manifestações brasileiras que são simplesmente podada, cortada, entende? Parece que nós não temos música no Brasil, bicho. Música popular brasileira. Virou batidão, virou 2, 3 batidão, não existe mais música. Não existe mais manifestação de dança, não existe, entende, diversidade. Existe, assim, uma mercadoria que deve ser vendida, empacotada para setores que devem ter esse gosto, assim, assim, assim. Quer dizer, cadê a diversidade cultural? Qual é o mercado? Quais são as pessoas consumidoras? Então, eu acho interessante esses autores, e eu estou assim me estendendo, estou viajando na maionese aqui, já me adianto. Viu, Vinícius? Pode falar ali, fica quieto, se está falando demais, eu paro. Eu já tenho pergunta para fazer, para deixar. Não, então eu vou deixar as perguntas que eu falei demais. Desculpa. Não. Eu devia fazer o seguinte comentário, depois a gente fala sobre suas impressões. É que assim, quando a gente fala de identidade do brasileiro, né? Pela minha formação, eu sou um tanto assim, eu tenho um viés um pouco pós-moderno, não completamente, mas tenho também, de que eu até questiono o que será uma identidade de um povo. Será que os povos têm identidade dessa forma como a gente imagina? Ou quando a gente acha que eles têm, na verdade, é muito mais uma crença deles em relação a si mesmos, né? Eu acho que, por exemplo, assim, quando se fala de uma identidade nacional, uma identidade cultural, identidade de um grupo específico, étnica, vamos falar assim, se é dentro de uma perspectiva um pouco mais assim, reduzida, população um pouco menor, uma região um pouco menor, talvez seja possível falar que há. Mas assim, quando a gente fala do Brasil, o Brasil tem uma questão dimensional também que é bastante difícil de você avaliar. O Brasil é um país muito grande em extensão, né? Você tem uma colonização portuguesa que acaba forjando, né, o que seria o Brasil. O Brasil consegue se manter unido, consegue manter a sua integridade territorial, ao contrário dos seus vizinhos. Isso é algo assim a se acrescentar. E é bom lembrar que mas há um legado perverso nisso, Lincoln, porque o Brasil ele se mantém unido e não desintegrado, porque por mais que as elites locais fossem diferentes, incluindo a gaúcha, elas concordavam entre si no quê? Na escravidão africana. O Brasil se manteve unido na escravidão africana, o que acabou com a Revolução Farroupilha, o que desuniu os gaúchos na Farroupilha, é porque metade deles queriam a escravidão, outra metade não queria. E essa divisão ocasionou num armistício, num acordo de paz com o Império. A Revolução Farroupilha ela terminou pacificamente, ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul, a República Rio Grandense foi reintegrada ao Império, na condição de província. Né? Até porque tinham gaúchos que... o lado escravista venceu dentro do Rio Grande do Sul. É bom lembrar disso. E aí o que vai acontecer? Agora, o que é engraçado em relação à questão da identidade do brasileiro é que se você for até o Alto Solimões e você vai até o Chuí, ali no Rio Grande do Sul, você perguntar, você é brasileiro? O cara vai falar, sou. Você vai até Marajó, o cara fala, sou. Por que isso? O brasileiro, o ser brasileiro isso venceu na cabeça das pessoas, não que as pessoas gostem de ser brasileiras, muito em função, inicialmente, da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um momento em que todo mundo se entendeu como brasileiro, porque havia um inimigo em comum, que era o Paraguai. E detalhe, essa guerra ela foi do lado do Rio Grande do Sul. Ela foi do lado. Inclusive, temos um grande contingente de gaúchos que lutaram lá. E isso acabou até mesmo fazendo com que os gaúchos se entendessem como brasileiros melhor. E aí é um tanto engraçado porque ele, como um autor gaúcho e judeu também, porque por mais que o Rio Grande do Sul seja um estado um pouco diferente em muita coisa, um pouco, sabe assim, sabe? Por outro lado, tivemos diversos presidentes do Brasil gaúchos. Diversos técnicos de futebol, o atual é gaúcho. Exatamente. É impressionante, tem vários gaúchos. Parece bobeira falar sobre isso, mas a profissão de técnico de futebol é uma profissão muito importante na sociedade brasileira, de técnico da seleção. E isso mostra uma presença, né, do gaúcho assim, dentro de questões bem nacionais. Né? Eu acho que talvez assim, a questão que envolve ali uma sinisclia da identidade, essa busca por identidade, aí eu faço a seguinte provocação. Será que ele estava tentando entender que o brasileiro precisaria buscar uma identidade? Ou não estaria ele, talvez, também dizendo pelas entrelinhas que não é necessário que haja essa identidade? Pode ser. O que você acha disso? Eu acho o seguinte, tudo que você
eu assino embaixo de tudo que você disse, e a propósito de tudo que você disse, esse livro aqui, Os Voluntários, é uma grande ironia sobre a Guerra do Paraguai, que é aquela campanha Os Voluntários da Pátria, que você... Parece que eles não eram voluntários, inclusive, né? Isso depois que eles não eram, eles eram arregimentados à força para a Guerra do Paraguai, né? Caçavam na rua até, prendiam na Caçavam rua. na rua, exatamente. Isso aqui é muito legal, porque os Voluntários da Pátria é uma rua do centro de Porto Alegre. Olha só a metáfora que o cara pegou. É onde passa o romance, entende? É uma rua de prostíbulo à noite, lá na época que se passa o romance, prostíbulo. De dia é um comércio miúdo, onde convive todo tipo de imigrante. Árabe, judeu, italiano, exatamente o que você tinha falado, daquele monte de imigrantes. Parece que você leu todos os livros do Scler. Porque parece que você leu, porque você estava descrevendo exatamente isso. E Vinícius, parece que você leu, porque tem um judeu louco aqui que ele planifica o seguinte: ele se sente sem território, sem país, ele não se sente brasileiro. E aí ele projeta uma pátria mítica. Qual que é a pátria mítica? Israel. Ele não se sente brasileiro. Ou, portanto, ele se sente em busca de uma identidade ou de uma não identidade, que você está falando. Parece que você leu esse livro, tá? Aí ele arruma uma viagem maluca para ir para Israel através de um rebocador, uma viagem louca. E aí todos os imigrantes se unem para ir numa viagem louca atrás de Israel. Aí ele brinca com a ditadura militar. Isso aqui assim, é uma geleia geral de tudo que você falou, esse livro. Tudo que você falou, parece que você leu esse livro. Estou falando sério. Parece que você leu esse livro, você fez um resumo aí em 3, 4 frases. E esse foi um dos livros, Vinícius, que eu estudei na minha tese. Que é exatamente o que eu coloquei. Eu falei, será que é busca de identidade ou exatamente mostrar que não há identidade? Que essa questão de identidade é uma, vamos dizer, é uma coisa inatingível, de fato. Não existe possibilidade de... É um mito, entende? É uma pergunta que eu, de fato, eu não sei responder. Eu não tenho elementos para responder. Não sei se você tem. Não, Mas até não... que... É uma questão que eu acho que esse livro levanta, entende? Exatamente nessa provocação que você levantou. Eu acho que o livro provoca também, eu queria só comentar. É que até o mito, Lico, você pode depois comentar, que é o seguinte, do pertencimento a uma família, né? Por exemplo, eu vejo pessoas que são assim, muito encantadas de falar dos seus antepassados. Sabe assim? A minha origem familiar, o meu pai, a minha mãe, meus primos, assim... no Brasil, até por uma herança, será se é portuguesa, acho que é portuguesa, tem essa questão muito de você, a importância que você tem, por exemplo, da sua família, né? O meu pai, a minha mãe, sabe aquela coisa, você age assim que você puxou tio fulano, você faz assim, sabe que você puxou a avó fulana. Esse tipo de... E eu notei, por exemplo, que eu já tive essa experiência. Eu conheci pessoas que são, por exemplo, filhos de adoção, ou pessoas que não foram criados pelo pai biológico, que é muito comum, né? Conheço várias pessoas assim, está na minha família, e que eu já vi em alguns momentos eles reclamarem disso, de terem assim, de não saberem muito da sua origem biológica, de seus antepassados, assim, ficou uma coisa meio dispersa. Mas se a gente avaliar friamente, por que a gente tem que ficar preso a essa informação genética até, entre aspas? Será que isso nos faz, né, melhores do que? Bom, eu acho que, na verdade, eu sou um pouco mais assim, existencialista. Eu acho que, na verdade, a nossa essência é construída pela nossa existência. Eu acho que onde nós nascemos, onde nós, assim, com quem nós convivemos, as nossas amizades, as nossas. Vocês estão entendendo? Com quem a gente se relaciona diretamente, é muito mais importante do que, na verdade, a nossa origem mais biológica, né? Eu acho que talvez essa identidade seja muito mais assim, fruto daquilo que a gente possa construir a nossa volta do que, na verdade, uma definição pré-estabelecida. Não sei, talvez seja isso um pouco. Eu acho que tem 2 questões aí. No contexto cultural do judaísmo,
Se a gente for analisar no contexto do isso é forte para eles. Existe uma questão de resistência e sobrevivência física de uma etnia. Faz sentido, entende? Por quê? Porque é uma etnia que 5.000 anos de perseguição. Só isso. Então, eles têm historicamente uma... Veja bem, eles criaram historicamente uma forma de resistir à extinção, física de um povo, entende? Então, eu acho que faz sentido para eles manter uma oralidade, manter, por exemplo, a fala do hebraico, uma vez que eles viveram muito tempo na diáspora, e vivem ainda, judeus, inclusive no Brasil, que eles ainda chamam de diáspora, entende? Por quê? Porque para nós que não somos judeus, eu não sou judeu e eu tinha muita resistência em entender o porquê. Até descobri que era preconceito meu, entende? Até descobri que eu tinha elementos de antissemitismo sem saber, porque de origem eu sou cristão. E a gente, às vezes, mesmo sem saber, a gente traz preconceitos. Não estou dizendo que você traz, estou falando de mim, tá? Eu não julgo ninguém. Estou dizendo que eu me descobri antissemita sem saber. Porque é muito pesado o jogo da nossa formação que nós tivemos antissemita, que foi passado para a gente, tá? Mesmo subliminarmente. São coisas que nós, às vezes, não temos conscientemente. Mas o que o cristianismo passou para nós de antissemitismo é algo assim brutal. É brutal. Eu ouço coisas de pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes, mas assim que às vezes faz uma comparação do cristianismo e do judaísmo como se o Pentateuco, o Antigo Testamento, fosse algo cristão. A gente ouve coisas do tipo, entende? Como se, de repente, o Antigo Testamento não fosse sido apropriado pelo cristianismo. São coisas que a gente ouve e faz de conta que não ouve. Mas, enfim. Então, assim, sempre houve, historicamente, e continua havendo, um combate surdo e mudo contra o judaísmo. Ninguém aqui está vitimando os judeus. E, por favor, eu não estou falando aqui da questão palestina judaica. Não estou entrando nesse termo. Isso é outra discussão, para uma outra live, para uma outra discussão. Eu só estou dizendo que no contexto do Moacir Scliar... Eu tenho uma live sobre isso aqui. Tem uma live já. Esse que, inclusive, nasceu antes de 1948, antes do advento do Estado de Israel, entende? Quer dizer, tudo bem. Vai falar sobre a questão palestina e judaica? É outra questão. Eu estou falando da questão cultural que vem de 5.000 anos atrás. Eu acho que é importante discutir a questão palestina também. E vou dizer de antemão que vários intelectuais judeus, vários intelectuais importantes judeus, sempre foram a favor, como o próprio Moacir Scliar, da questão de rever a questão palestina. Não sei se isso é de conhecimento. Nós não podemos dizer que todos os judeus eles têm a mesma posição dos judeus ortodoxos que estão no poder, tá? Dentro do Estado de Israel. Precisamos separar as coisas. Quer dizer, existe multipensamento em Israel. Israel não é só os ultra-ortodoxos religiosos de Israel. A gente não pode também ser sectário e dizer todos os judeus são assim. Isso é antissemitismo, não podemos ter essa opinião, entende? Então, assim, eu acho isso. Eu acho que dentro do contexto em que ocorreu a história da cultura judaica, faz sentido, sim, eles manterem a sua exegese, a sua história. Agora, veja bem, claro que a vida nossa, de cada um, é importante, né? Eu entendo que a vida de cada um, a sua história, não precisa ficar lembrando de parentes, de história, não estou falando isso. Eu estou falando que no projeto do autor, no projeto literário do autor, entende? Ele tem essa questão. Por quê? Porque ele quer falar, ele acha importante manter a pertença cultural dele, uma vez de que eu não falei uma coisa importante, mas outra coisa muito importante, muito mais do que a questão da identidade, é que ele lida muito, viu, Vinícius, com a questão da alteridade.
A alteridade é o mais importante. Como é que se dá a negociação da diferença? Essa que é a grande questão mesmo. Que eu acho que é algo que está na ordem do dia hoje, né? É algo que está na ordem do dia que nós não estamos sabendo lidar. Quer dizer, exatamente que a sociedade moderna não está sabendo lidar com a diferença. Tá? Então, assim, eu não sei se eu estou interpretando errado, mas o que eu mais vejo hoje é intolerância. Quer dizer, nós não estamos sabendo lidar. Normalmente a gente atribui o seguinte: a extrema-direita é ignorante, não ouve, não... Mas eu vejo também comportamentos em certas pessoas que eu chamo de companheiros que também são intolerantes, entende? Alguns falam, não, é uma defesa, nós estamos respondendo à ignorância. Seja por um lado ou seja por outro, o que está ocorrendo é o seguinte: é a aversão à alteridade, é a aversão ao outro, é a aversão a ouvir o outro, entende? O que o Moacir Scler propõe é uma outra relação com a alteridade. Isso é, se você ler os livros dele, você vai ver essa negociação constante. E a negociação dele não é simplesmente eu ouvir o Vinícius e falar o seguinte: não, eu sou totalmente diferente do Vinícius, tá? Eu sou chinês, o Vinícius é australiano, então eu vou conversar com o Vinícius, eu vou pegar uma parte do Vinícius, vai se fundir em mim, eu vou virar Lincoln mais Vinícius. Não é isso que ele fala. Ou o Vinícius vai virar Vinícius mais Lincoln. Ele fala que existe uma ruptura do Vinícius e do Lincoln, existe uma ruptura dos dois. Essa que é a questão da alteridade, entende? Essa ruptura vai causar, e esses polos opostos vão se fundir. Então, na verdade, a questão da fusão da alteridade é uma mudança radical dos dois. Quer dizer, a gente se constitui pela alteridade. Sabe assim? O ser humano se constitui pela diferença. E a gente está cada vez mais o que se isolando. Às vezes a gente está cada vez mais se reafirmando o que a gente quer ouvir. Então, assim, eu vou conversar com o Vinícius, por quê? Porque o Vinícius é um cara que pensa igual eu. Eu vou conversar com o Ciclano, porque ele pensa igual eu. Eu vou conversar com o outro, porque ele pensa igual eu. Então, muito legal. Conversar com o Vinícius é uma riqueza. Qualquer um, viu? Para qualquer pessoa, você bater um papo com o Vinícius, você vai aprender, vai ser muito bacana. Mas, assim, é muito bom, só que nós vamos nos afastando dos diferentes. E aí, o que acontece? O nosso mundo vai ficando menor, gente. Vai ficando menor. Infelizmente. O que o Scler propõe é exatamente essa negociação com a diferença, entende? Nesse projeto literário dele existe isso. Desculpa, falei demais. Não, tá ótimo. Eu só vou localizar um pouquinho, que quando eu quis dizer a questão da identidade, da origem biológica, assim, da pessoa, na verdade, da identidade ser construída, né? Seria, assim, tentando até suprir um pouco dessa angústia que se tem, muitas vezes, a questão da pessoa não ter uma identidade, né? Mas, assim, em nenhum momento, assim, querendo dizer que as pessoas, no caso dele sendo judeu, não tem isso, não marque um pouco a sua obra, né? Até porque, quando você fala da questão dos judeus, eu vou também só complementar o seguinte: a minha experiência com os judeus pessoalmente, né, de criança, porque eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade que tem o quê? 500 mil de habitantes, mais hoje em dia, tem quase 1 milhão já, uma cidade grande. Mas é uma cidade que tem muita indústria, muita fábrica, então tinha muito estrangeiro. E eu tive colegas de escola judeus, entendeu? Tive na sala de aula, uma coisa que aqui no São Paulo até tem, mas assim, no interior aqui, mais para São João, não tem. Como eu tive 2 colegas, eu tive um colega e uma colega, um menino e uma menina, né? E os dois não eram judeus, na verdade, eram judeus bem nascidos, inclusive herdeiros, não é? E aí aquelas piadas que o pessoal fazia, que eles tinham dinheiro, que o judeu é rico, que o judeu não sei o quê, aconteciam ali. Ele levava, tinha esse tipo de piada em cima disso, que eles eram pão duro, essas coisas assim. Ora eles riam, normalmente levavam na brincadeira, porque até era uma outra época, né? Mas eu me lembro que na minha cabeça eu fiquei com uma imagem do judeu rico, porque era a minha referência, entendeu? E eu me lembro de um professor que falou assim, mais velho, né, que ele, quando era criança, ele conheceu judeus pobres de São Paulo, que fugiram antes do Holocausto e depois, que eram pobres. Eu conheço uma professora aqui de São João, que ela disse que era muito comum ver aqui na região de São João, em Aguaí, vendedores ambulantes que viajavam pelo Brasil, e eram judeus e pobres.
né? Mostrando toda uma complexidade do debate, de quem são eles. E eu depois tive a experiência de conhecer uma amiga minha que é judia e que ela é crítica feroz do Estado de Israel. Claro. E continua sendo judia. Claro. Continua sendo judia. Da religião, tudo mais. Tudo, de Páscoa, de tudo. Mas assim, ela critica. E ela fala o quanto que é difícil você conversar, né, entre si, entre isso. Que criou-se esse mito desse Israel grandioso, se fixou, e é difícil você quebrar e mostrar a gente, não é? E me lembrou também uma outra história que acho que da questão do hibridismo, né? Tem um autor, que é um autor polêmico, tem gente que não gosta dele, né? Que é o Shlomo Sand, que escreveu um livro polêmico chamado A Invenção do Povo Judeu, que ele é um israelense que diz uma outra coisa, diz que, na verdade, olha só, ele é um pouco diferente daquilo que você falou. Ele fala que, na verdade, o povo judeu moderno não é exatamente o mesmo povo judeu de 2000 anos atrás, que houve, na verdade, miscigenação, tudo mais. Que é um povo muito mais europeu do que semita em muita coisa. E ele conta, não vou entrar em detalhes aqui porque ele fala isso, que aí vai ficar muito longe, tem gente que critica ele, mas assim, ele conta a história do pai dele. Fala que o pai dele sobreviveu ao Holocausto e foi para Israel para morar lá sem querer. Ele foi colocado no navio e falou: aqui vai ser seu lugar. E ele morreu idoso e falava assim: meu filho, eu nunca mais vi neve, eu tenho tão saudades da neve, quando nevava era tão bonito. E ele falou que o pai dele era triste, falou assim: meu pai, no fundo, ele era polonês, não era judeu. Que ele tinha saudade da Polônia antes do Holocausto. E que ir para a Israel, para ele, foi uma violência. Tudo foi uma violência. O Holocausto, e ele não sentiu bem Israel. Era um lugar esquisito para ele. Que tinha um clima diferente, tudo era diferente. Até mesmo as pessoas que moravam lá eram espalhadas, muitos eram, obviamente, poloneses, mas ele se sentia deslocado, ele queria voltar para a Polônia e não podia voltar, que havia uma questão de Guerra Fria na época, a Polônia, país socialista, ele não conseguia voltar. E isso frustrou muito, né, a sua... Então, eu só dou desculpa falar muito sobre isso, mas assim, o que acontece é o seguinte, é que a gente nota que, como nós falamos desse povo, né, que é o povo judeu, você tem toda são muito heterogêneos. Claro. Eu conheço, inclusive, judeus, conheci que eram ateus, né, que... Claro, você tem toda a razão. E fora também, uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, a questão do discurso violento, da alteridade. De fato, eu concordo com você, nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir, né? Isso também se encontra na esquerda. O que eu noto, uma coisa que me irrita muito, tem que tomar muito cuidado, que eu vejo as pessoas ridicularizando, você falou de Novo Testamento, Velho Testamento, pessoas que ridicularizam os evangélicos, de modo geral. Entendeu? Estou dizendo? Que, eles são tudo pessoas assim alienadas e são... Todos eles são de direita, todos eles... Não é assim. Não é assim. Tem que tomar um cuidado, né, com esse grupo, né, gigantesco que já vem caminhando para ser a religião mais predominante no Brasil, mais presente. Tem que ter esse imenso respeito aqui. Bom, desculpa o que eu falei aqui, na verdade. Eu posso só... Claro, deve. Eu agradeço você, porque você falou uma coisa muito verdadeira. Eu corri o risco aqui de cometer um grande equívoco, porque eu falei, parece que o que eu falei se aplica a todos os judeus. Como o Vinícius falou, os judeus são muito heterogêneos. Quer dizer, muita gente não se sente judeu. Muita gente se sente brasileiro, polonês, inglês. Inclusive, vários estudiosos da literatura judaica, no Brasil especificamente, e o próprio Moacir Scliar, ele fala assim, vocês teve os imigrantes, né, que chegaram. A primeira geração de filho de imigrante, normalmente ele tinha esse pertencimento maior, como o Vinícius falou. Eles viviam em bairros étnicos que mantinham mais as tradições, coisa normal, igual todo imigrante. A segunda geração, bem menos. A terceira geração, praticamente já... Por exemplo, hoje você tem a Hebraica em São Paulo. Eu tive a oportunidade de ir na Hebraica, eu visitei a Hebraica, eu visitei a Sinagoga de São Paulo, entende? Inclusive com um esquema de segurança absurdo. Você via ali que, por exemplo, tinham... Os mais velhos, viu, Vinícius, eles mantinham um pouco mais essa pertença, essa coisa. Mas o Vinícius tem toda a razão. Só os judeus ateus, mas muito grande. Pois não, pode falar. Não, fofoca, depois eu continuo aqui.
Eu com essa minha cara de palestino aqui, que eu tenho, né? Eu já passei na frente da CPI, CPI. Não, CTP. Centro, não, peraí, CIP, viajei, CIP, CIP. Centro Israelita Paulista. Isso, foi. Eu já passei lá. Eu tive aula lá. E uma vez, eu fiz uma gracinha, uma vez que eu tinha um chapeuzinho de árabe, que depois eu comprei outro. Eu passei na frente de propósito, para poder ver a reação. Os seguranças ficaram assim com aquela cara. Olha que sacanagem. Ou seja, eles ficam preocupados. Eu acharam que eu estava com algum. Você vê que preocupação que tiveram comigo naquela hora. Você sabe, nesse lugar, a USP estava em greve, eu estava fazendo doutorado, a gente teve aula lá. Para entrar lá, tem uma porta, tem 2 portas assim de aço. Cara, é um esquema de segurança absurdo, porque eles têm medo de atentado, coisa assim, né? Mas gostei dessa fofoca aí. Mas realmente é muito heterogêneo. Inclusive, eu era mais novo também, então eu não faria isso hoje em dia, não. Eu tinha 24 anos por aí. Não, na rua eu não acredito que eles fariam nada com você. Na rua não fariam nada. Agora, eu não entraria com uma metralhadora lá. Eu não entraria. Mas, inclusive, o Vinícius, só para legitimar o que o Vinícius está falando, tem um senhor judeu na minha banca, que é o Saul, tá? Que o Saul, exatamente, ele chamou a minha atenção 2, 3 vezes, me alertando sobre isso. Lincoln, você não pode homogeneizar os judeus como um povo único. Me chamou a atenção 3, 4 vezes. Exatamente pelo fato dessa diáspora, inclusive, global. Quer dizer, como os judeus eles se espalharam pelo mundo inteiro, você tem judeu asiático, você tem judeu negro, entende? Eles se espalharam pelo mundo inteiro. E por isso que eu acho estranho, inclusive, essa informação de que os judeus são preferencialmente europeus. Acho estranho isso. Talvez o que estão... Tá? Eles se referiam aos que estão... É uma informação polêmica. Não, mas assim, que eu falei do Chevrolet, né, que predominantemente assim, ficou-se essa de que a cultura judaica mais presente, assim, era mais assim, foi desenvolvida mais, assim, a mais hegemônica, mais presente no leste europeu. Entendi. A do leste europeu. Leste europeu. Entendi. Então, assim, o que acontece? Por exemplo, realmente o Vinícius tem toda a razão. O que eu posso falar, tudo que eu falei, vamos lá, para não passar a informação errada aqui, tudo que eu me falei se refere a um autor que se chama Moacir Scliar, tá? Se refere especificamente à obra dele. Pelo amor de Deus. Você tem uma coisa extremamente heterogênea, inclusive entre outros autores judeus, pode ser outra história. Você pega autores judeus americanos, é outra história dos Estados Unidos, entende? É outra conversa. Mas, enfim, teria muita coisa a ser dita ainda da obra do Scliar. Só para você ter uma ideia, ele tem mais de 100 livros publicados. 100 livros. Então, e o cara médico, hein, Vinícius? Atendendo, escrevia em aeroporto, cara. Escrevia em aeroporto. Estava lá esperando avião, escrevia. Tá? Esperando por consulta de paciente, escrevia demais. Tem. Mas eu acho que, assim, em geral... Em termos gerais, assim, tinha discussão muito interessante sobre cultura brasileira. Ele se sentia muito brasileiro. É gozado isso, porque ele trazia essa coisa de anfíbio mesmo, entende? Agora, é o que eu falei para você, ele era brasileiro, mas ele tinha essa coisa de trazer a cultura dele, de tentar manter a cultura. Ele tinha muito medo de perder, de que essa cultura judaica fosse, assim, perdida, diluída, sabe? Ele achava que era uma riqueza que não podia ser perdida. No caso do Scliar, entende? Por isso que eu ressaltei tanto essa questão de manter a memória, parará, no caso do projeto dele. Maravilha. Vem cá, agora eu pedi para você mostrar aqui o seu livro físico aí, né, que sua tese, lançamento, não é isso? A gente poder já fazer aqui o nosso... Tá certo. Tá sendo vendido também, já foi lançado no Instituto Federal, correto? Sim. E a editora... Foi lançado também, Vinícius, sábado, agora na Academia de Letras. Verdade. Para você que ia ser lançado, né? Sim, eu lembro sim. Sábado na Academia de Letras. Bacana. E a editora? Editora é EduFiscar, editora da Universidade Federal de São Carlos. Ótimo. Eu posso dar uma... Rapidinho. Se você acessar o site EduFiscar,
O que acontece? Você vai abrir o site, abre lá o site da editora. Se você digitar lá na busca Lincoln Amaral, vão aparecer 4 livros meus lá. 4 livros publicados. Um deles é esse, que é esse aqui. E tem mais 3 livros meus lá publicados pela Induscar. Editora da Federal de São Carlos. De São Carlos, exatamente. Maravilha. E aí tem uma... Tem que colocar depois... Tem uma busca lá. Se você publicar assim, se você na busca escrever Lincoln Amaral, vai aparecer 4 livros meus lá no site da Eduscar. Tá, e os livros aqui, os títulos aqui, eu já vou citar aqui novamente. Você pode citar também, aqui achei, Mímica, de novo, pegando meus óculos. Pegar os livros para mostrar? Claro, claro, deve, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho que pegar os meus óculos aqui para poder ver. Certo. Ah, tá. Mímica no Aquário Predileto. Todos são de romances, né? Todos eles são romances. São romances, é. Maravilha. E esse é o seu primeiro que você lançou primeiro, esse aí? Esse é o primeiro romance, exatamente. Esse aqui, ó. Bacana. E tem também a trilogia amazônica, Hipócrates, o Xamã e o Escriba. O Escriba, isso. Isso aqui. E também o outro romance, que é o Maracatu Circundado. Agora vem cá, é inevitável essa pergunta. Conta um pouquinho pra gente do Lincoln Amaral, romancista. Tem que fazer a pergunta. Ixi, rapaz, o Lincoln Amaral romancista é o seguinte, a minha vida é o seguinte, vou tentar ser rápido, tá? Eu sou de uma família, eu sou o 6º irmão de uma família de 6 irmãos, lógico, né? 6º irmão da família de 6 irmãos. Sou o caçula. A minha casa é o seguinte, é uma casa humilde, uma família humilde, mas uma coisa que nunca faltou na minha casa foi livro. Meu pai e minha mãe sempre tiveram, eu lembro a minha casa, o lugar de destaque da minha casa era a estante de livros que tinha. E assim, meu pai e minha mãe na infância, o que eles faziam? Reunia a criançada, ficava contando história pra gente, sabe? Contava história, falava assim de histórias da literatura, contava mitologias. Essa foi a educação que eu acho que é um tesouro que meu pai e minha mãe deram para nós, nossos irmãos. Então, assim, desde pequeno, eu lembro de 10 anos, 11 anos, eu comecei a ler. Comecei a ler muito, sabe? Lia de tudo. Lógico, literatura infantil, e fui crescendo, fui lendo. E sempre escrevi, minha vida inteira escrevi. Escrevia contos, escrevia textos, minha vida toda. O que aconteceu? Há cerca de 12 anos atrás, eu escrevi meu primeiro romance, escrevi-se Mímica. Foi uma coisa, como é que eu poderia dizer para você? Começou a me dar, Vinícius, uma inquietação, uma coisa inexplicável, uma fome. Eu não sei explicar de onde. Uma coisa assim, eu não conseguia, eu estava inquieto, eu estava angustiado. Começou a me dar eu precisava me expressar de algum jeito, eu precisava ficar sozinho, eu era casado, tinha filhos pequenos, sabe? Eu me isolei pra caramba e pedi para minha esposa um tempo, que eu precisava de um tempo para refletir, tudo. Isso aconteceu, eu sentei no computador, estava num período de férias, só levantei a hora que acabou o livro. Foi um fenômeno que aconteceu na minha vida, não sei explicar porquê, não sei explicar de onde veio isso. Um anseio interno, uma coisa que aconteceu na minha vida, entende? E aí foi assim que aconteceu o primeiro romance. Passado, eu não tenho muito assim... Alguém fala assim, você tem método, você tem... Não tem método nenhum, entende? Aconteceu esse romance, passou 2 anos depois veio a fome de novo. A fome vem, ela não tem. Por que não tem? E aí eu escrevi o Trilogia também, de supetão, assim. Da mesma forma, entende? Passado mais um tempo veio o Trilogia. Veio o Maracatu. E foi dessa forma. Eu considero que eu estou num período agora, mas também, pô, eu escrevi esse livro da tese agora. Eu estou num período, considero, de seca. Estou num período sossegado na minha casa, estou sem fome, entende? Então, assim, a coisa veio dessa forma. Eu acho que escrever um romance é uma coisa muito difícil, muito trabalhosa, mas muito...
assim, muito envolvente, entende? Muito recompensadora. Só que, assim, você, para escrever um romance, se prepara, porque você vive um tipo de vida paralela. Eu converso com alguns amigos que escrevem também. Você fica por alguns meses mais vivendo a ficção do que a tua vida. É uma coisa impressionante, sabe? A vida fica desinteressante. A vida normal, você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai dar aula, você vai... Começa a ficar uma vida chata. É perigoso isso. De repente, a vida da ficção fica tão gostosa, você fica louco para chegar em casa, para ir no computador, Vinícius, para fazer a ficção. Isso é meio perigoso, tem medo. Porque, de repente, começa a ficar mais gostoso a ficção do que a vida real. Então, é assim que, basicamente, aconteceu. Mas acho que nesse caso aí, a maior parte dos escritores que eu já vi falar alguma coisa do seu trabalho é bem parecido com o seu, né? E de colocar essa... Eu até invejo isso, cara, porque eu gosto de muita coisa, assim, mas eu tenho uma cabeça assim, muito de cientista, né? Não aparece tanto, né? Eu leio mais teórico, né? Não sou muito de literatura, apesar de ter, assim, um interesse. Mas eu invejo aquela pessoa que, de repente, não tá legal, aí sai um livro legal. Você me entende? Porque, putz, queria ter essa vontade, assim, essa fome que você falou aí, né? E que acaba resultando num romance, eu acho genial. Eu sei que a palavra gênio é um tanto relativa, né? Que muitos dizem que gênio não existe, mas assim, eu acho genial. É o que eu vejo, assim. Eu fico assim impressionado e se muito, no caso, assim, venero pessoas que têm essa capacidade de colocar no papel assim e sair uma coisa assim pronta. E eu acho que um mês é um tempo muito pequeno para escrever um romance. Você foi bastante. Não foi um mês. Mas é assim, Vinícius, só para te falar. A fome vem, só para explicar, a fome, aquele ânsia inicial vem, só que assim, você sabe que vem muito trabalho. Você sabe, porque um romance é muito trabalho. Você vê aquela fome, aquele desejo, mas você sabe que o compromisso de trabalho é monstruoso. É monstruoso, é monstro. E você perde muito a sua vida social, né? Do Perde convívio, muito, né? muito, Perde, muito. né? Você perde muitas horas, você perde lazer, você perde final de semana. E assim, no meu caso, cada um tem seu processo. Você perde com muito prazer. Então, assim, por exemplo, você abre mão de vida social, você abre mão de amigos, de família, de tudo. No meu caso, muito compulsivamente. Assim, cedo, tarde, noite, cedo, tarde, noite. Entendeu? Esse livro, esse primeiro livro meu, Mímica, foram 3 meses. 3 meses mais de trabalho batido. Assim, entendeu? Agora, muito trabalho, mas uma coisa extenuante do cérebro entrar em... Assim, de você... Eu juro para você, 14, 15 horas de trabalho por dia. E trabalho mental. Então, assim, eu não sei dizer para você... chegar a ficar muito extenuado fisicamente, entende? Assim, de você quase pifar, chegar a uma certa hora que a cabeça está assim, você fala, pô, não dá mais. Então, não é aquela história, não é que é uma coisa de criação só, quer dizer, vem aquela... para mim funciona assim, você escreve um primeiro texto que parece que sai, a ideia, 2 páginas, 3 páginas, você fala, puta, é por aqui. Mas aí é trabalho. A construção toda, entende? A construção das personagens, a construção do contexto, o pensamento, porque o que acontece? Para rolar, principalmente eu acho assim que o contexto, a estrutura, tem que pensar muito, tem que estar com a história na cabeça. Então, por exemplo, tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu ia na padaria e tava uma coisa enroscada, que não estava casando. Eu falava, puta, como é que eu vou desenrolar aquela parte? Porque assim, tem que tudo casar, né? Eu ia na padaria, puta, casava. Eu falava assim, sabe o que eu fazia? Eu voltava, eu não ia na padaria. Eu voltava para pôr no papel, assim. Porque eu tinha medo de ir na padaria e perder aquele, sabe assim? Então você fica com uma vida escravizada. Pelo menos durante a escrita, eu ficava escravo da escrita. A única prioridade, a maior prioridade que eu tinha na minha vida era a escrita.
Então, de certa forma, cara, eu juro para você, eu não estou achando ruim de não escrever agora, não. Não estou achando ruim, estou achando bom, porque é muito trabalho. Pode perguntar para quem escreve para você ver que é muito. Eu não acho que é uma coisa assim, venha a inspiração só, sabe? Eu vou sentar e vou. Dificilmente eu acho que algum escritor faz isso, viu, Vinícius? Não, mas é que assim, no caso, quando você falou eu falei do um mês assim, mas eu assim, eu entendi que é difícil, sim. Mas Difícil. aquela fome de você colocar isso no papel, essa força, que eu acho que muitas pessoas desistem no caminho. Então, essa força de não desistir, isso é isso que eu invejo bastante. Entendi. Me lembrou uma pessoa que eu conheci, pessoa do campo das artes, né? Muito. A pessoa assim que, obviamente, tinha não estou falando que você é cínico, pelo amor de Deus, mas assim, uma pessoa que tinha assim um tanto bipolar no comportamento, sabe assim, né? Mas era um grande. Eu sou bipolar. Eu sou bipolar. Mas assim, mas a pessoa ela era assim, vamos falar assim, uma grande atriz, né? E começou a fazer terapia, largou a terapia. Por quê? Porque estava se curando e estava perdendo a inspiração. Nossa. Não, eu não quero. Que ela percebeu que se fizesse o tratamento, fizesse lá a terapia, ela percebeu que ela estava começando a melhorar o comportamento dela. Só e aí, como atriz, ela iria piorar. É porque, por exemplo, desde que eu sei que não tem nada a ver, desde que eu criei o portfólio, eu escrevo muito menos os meus textos. Lembra os meus textos? Lembro. Ótimos textos. Então, não sei, uma coisa assim que eu canalizei tudo para cá. Eu lamento isso, porque eu tenho, sabe assim, né? Mas enfim, as coisas caminharam para cá. Ouvir isso, não dá para fazer tudo, né? Não, mas não é nem porque eu tinha uma. Porque eu falei, não sou da literatura, eu sou do campo da teoria. Mas eu senti essa vontade, perdão, de escrever, que parece que agora assim não estou tendo. Entendi. Entendeu? Entendi. Coisas breves que eu conseguia conciliar com a minha vida, né? Que é diferente da arte. Então, eu acho que tem a ver com isso, sim. Falar rapidinho aqui, que estamos caminhando para o final, porque pedi uma licença para o Ulisses Pulinco, que o nosso amigo, né, Marco Silva, daqui de São João, está lançando Ópera Geológica, tá? Que é um primeiro livro de poesias do professor Marcos também, daqui de São João. Marcos que, eu estou aqui dando pitaco, ele é um candidato a ser convidado para a Academia de Letras de São João um dia, talvez, não sei, no futuro distante. Ele é porque é um escritor, né, um poeta, um intelectual muito versátil, lançado pela editora, peraí, editora, eu cometi aqui de olhar, no caso, deixa eu ver aqui, Livros Nômades, da editora Livros Nômades de São Paulo, né? E temos aqui a capa e projeto gráfico do Diego Fracari também, professor, e prefácio aqui de Rui Proença, certo? Um prefácio muito legal aqui. E eu estou aqui, na verdade, com a edição autografada para Chiara, que ele botou aqui, é o livro que ele mandou para ela. E para poder, depois eu consigo fazer uma live também aqui, para poder fazer uma divulgação da obra do Marco Silva também. E o Lincoln conhece bastante o Marcos, né? Posso só dar uma... Claro. E me parece, não sei se você iria falar, mas me parece que o Marco Silva vai fazer o lançamento do livro nesse final de semana, né? Sim. Juntou, eu ia falar aqui no final, já no finalzinho, juntou aqui de São João, lá na Praça da Catedral, no sábado. No sábado, o horário não me falou, mas é direto, né? Enquanto a feira tá rolando, ele tá lá lançando o livro lá, e tá autografando e tudo mais. Lincoln, o seguinte, estamos aqui com 1h23. A gente começa a falar de umas coisas. Eu peço perdão, que eu sou uma pessoa que gosta de fazer digressão. Eu até uso ela. É um jeito de meu também, um estilo. Mas tem hora que fica assim, tem gente que não entende muito bem, né? E tudo mais. Queria agradecer muito a nossa live aqui. E nesse momento aqui do final, se alguma pergunta sobre seu trabalho, sobre o Moacir Sclia, sobre você, que eu não fiz,
mas você gostaria de ter respondido, falado alguma coisa, você pode ficar à vontade para falar agora aqui e também fazer suas considerações finais. Fica à vontade, que o tempo é seu, Lincoln. Não, eu só queria. O Vinícius foi bem completo nas perguntas, ele perguntou realmente, fez ótimas perguntas. Eu queria só aproveitar para recomendar 4 livros do Moacir Clear, né, que eu estudei. Sim, por favor. Que é esse aqui, Os Voluntários, é um romance, são livros baratos, fáceis de adquirir, preços bons. O romance Os Voluntários, que a gente já comentou, o romance O Ciclo das Águas, e esse é sobre a prostituta judia Esther, muito bom, livro que eu recomendo bastante também. Esse livro é muito interessante, veja que são livros pequenos, mas muito interessantes, chama-se O Exército de um Homem Só, é sobre aquele projeto político do Meyer Ginsburg, que a gente comentou. E a música uma das músicas do Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí. Certamente, ele, como um bom gaúcho, né, homenageou o Moacir Clear. Exatamente. E temos aqui esse outro livro, que é As Cenas da Vida Minúscula, também, do Moacir Clear. Então, e tem uma vasta obra, é um autor que eu recomendo, que acho que vocês vão gostar. Se não conhecem, vão gostar. Olha, pessoal, eu queria dizer que o Vinícius, ele fala que ele tem digressões, que ele não entende, mas o Vinícius deixa a gente aqui muito à vontade, ele sempre contribui. Sempre é muito bom fazer uma live com o Vinícius, por quê? Porque a gente aqui, às vezes, dá umas bobeadas na resposta e eu não sou da área de humanas, inclusive, dá umas rateadas na resposta, e o Vinícius vem e sempre cobra a gente, dá uma cobertura. Ele ajuda a gente, né? Por exemplo, essa questão da identidade ajudou a gente aí a complementar. Eu ainda que não sou de humanas, então, graças a Deus que eu tenho o Vinícius aqui para me salvar nas minhas rateadas, né? Nas coisas aí que a gente, enfim, não dá conta de fazer. O Vinícius é uma pessoa muito generosa, sempre nos acolhe muito bem, e agradeço mais uma vez, é uma pessoa que tem um coração muito grande, independente de qualquer coisa, um grande educador, né? Um grande amigo nosso. Agradeço muito por essa oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui. Sempre é uma honra nesse espaço, que já é um espaço assim muito respeitado aqui na nossa cidade, na nossa região. E enaltecer mais uma vez esse trabalho maravilhoso que ele faz, né? Esse trabalho de informação, de cultura. Um grande profissional, um grande professor, uma pessoa que muito importante para a nossa cidade, para a nossa região. E eu diria mais, um grande amigo nosso. Acho que isso que é o mais importante. Prometeu que vai tomar uma cerveja comigo aí. Vou cobrar logo mais essa cerveja. Tá? Claro. Estamos aí. Muito obrigado, Vinícius, pelo convite. Fim de ano rolando aí. Queria agradecer pelas palavras aí. Tenho muita admiração pelo Lincoln também. O Lincoln, que na verdade falou que é biólogo, que não é de humanas, mas assim, eu ia falar sobre isso na live, esqueci. Vou falar no finalzinho. Eu tenho assim, eu sou muito encantado com os biólogos, não é? Desde que eu era aluno do ensino médio, que eu tinha aula de biologia, até depois, porque os biólogos são muito versáteis. É impressionante como é que os biólogos são assim, muito heterogêneos. Tem biólogos de todos os tipos, né? E tem discussões da biologia que são discussões que lembram as da humanas, viu? Eu vejo isso. A biologia é muito próxima. E os formados em biologia, quando eu converso com eles assim, são meus colegas de trabalho, são amigos, de modo geral, é engraçado que o papo deles é muito mais próximo do meu do que um cara formado em física, em química. Eu percebo isso. É notório, né? Que é um pouco diferente. A formação é mais uma formação mais híbrida, vamos falar aqui, do hibridismo. É uma formação híbrida. E eu sou muito fã do Lincoln por seu diálogo, literatura e biologia. Queria também agradecer aqui a questão do grande coração. Eu gostei que você falou assim, um grande coração independentemente de qualquer coisa. Não sei por que qualquer coisa que eu estou fazendo aí, que eu faço, que eu tenho que rever. Não quis dizer isso. Não, eu estou brincando, mas assim, é que eu sempre estou assim, atento, assim, a gente está muito exposto aqui na internet, a gente fica atento a qualquer deslize, qualquer comentário, qualquer coisa esquisita. Aí... Mas obrigado. É isso aí, gente. Eu queria agradecer o pessoal que acompanhou. Quem está assistindo a gravação também, que o horário aqui é um horário que não tem muita audiência, porque o pessoal está trabalhando, mas aí fica gravado, né? Fica gravado depois aqui a divulgação. E ficamos por aí, em cima disso. Tudo bom, Lincoln? Ótimo. Muito obrigado, gente. Um abraço para todos. Para todas. É isso aí. Um abraço a todos que acompanhou também aqui. Falou, tchau, tchau. Tchau, pessoal.